A história em que vamos mergulhar hoje não é só uma história qualquer. É literalmente a fundação de nações inteiras, um drama familiar épico que acabou moldando o destino de milhões de pessoas. Sim, estamos falando de Isaac, o herdeiro de uma promessa divina. Parem e pensem um pouco no peso que estava nos ombros desse homem. Isaac não era apenas um filho. Ele era um verdadeiro milagre. Ele nasceu quando seus pais, Abraão e Sara, já eram muito idosos, quando toda a esperança já tinha ido embora. Cada passo que ele dava na vida estava sob o olhar de uma aliança celestial. E por isso mesmo, Isaac era a própria personificação da fé de seu pai. Ele era o elo vivo numa corrente que conectava o passado de Abraão a todo o futuro de um povo. Olhem só essa linha do tempo. Deus faz a promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos, mas Isaac só nasce quando ele completa 100. Gente, são 25 anos de espera. É muito tempo. E justamente por causa dessa promessa monumental, a busca por uma esposa para Isaac não podia ser uma coisa qualquer. Tinha que ser intervenção divina. A mulher que iria compartilhar o destino dele precisava ser escolhida pelo próprio Deus. E é aqui que começa uma das missões mais sagradas de toda a Bíblia. Abraão envia seu servo de maior confiança, Eliezer, numa jornada para encontrar essa mulher. E a missão dele não era achar a mais rica, nem a mais bonita, era encontrar a escolhida. Agora, o mais genial aqui é o teste que o servo elabora. Ele não confia na própria sabedoria. Pelo contrário, ele ora. Ele pede um sinal claro, um teste de caráter. A mulher que não só desse água para ele, mas que, por iniciativa própria, se oferecesse para a tarefa pesadíssima de dar água a todos os camelos dele, essa, e somente essa, seria escolhida. E olha, não estamos falando de 1 ou 2 camelos. Eram 10 camelos. Um único camelo sedento pode beber mais de 100 litros de água de uma vez só. Agora, imaginem dar de beber a 10 camelos. Era um trabalho físico brutal, que exigia dezenas e dezenas de viagens até o poço. Isso não era um simples teste de gentileza, era um teste de força e de uma generosidade radical. E então, no meio de tudo isso, ela aparece, Rebeca. E ela não só passa no teste, ela supera todas as expectativas. A atitude dela revela um caráter, assim, excepcional. E quando a família dela hesita em deixá-la partir na mesma hora, a resposta dela é simples, direta e poderosa. Irei, decidida, corajosa, pronta para o seu destino. O encontro dos dois é pura cena de cinema. Pensem nisso. Isaac está meditando no campo, no fim da tarde, e de repente ele levanta os olhos e vê os camelos chegando. Rebeca vê ele de longe e desce do camelo. O servo conta toda a história. E naquele momento a promessa se completa. Isaac a leva para a tenda que era de sua mãe, já falecida, e pela primeira vez desde a morte dela, ele encontra consolo. Ele a amou. Mas como em toda a grande saga, depois do romance vem o conflito. A história de Isaac e Rebeca muda completamente de tom, saindo da calmaria do amor para uma tempestade de rivalidade que estava prestes a nascer. E o destino parecia se repetir de forma cruel. Assim como a sogra, Sara, Rebeca também era estéril. A linhagem da promessa estava em risco mais uma vez. Mas Isaac não hesita. Ele ora ao Senhor por sua esposa. E Deus ouve a sua oração. Rebeca concebeu gêmeos, só que a gravidez foi turbulenta, uma verdadeira batalha dentro dela. Aflita, ela foi buscar a Deus, que lhe entregou uma profecia que definiria séculos e séculos de história. 2 nações rivais estavam em seu ventre, e a ordem natural das coisas seria invertida. O mais velho serviria ao mais novo. E essa imagem ilustra perfeitamente o conflito que estava vindo. Os meninos nasceram e não poderiam ser mais diferentes. Esaú, o primogênito, era ruivo, peludo, um caçador habilidoso, o queridinho de Isaac. Jacó era quieto, um homem do lar, o favorito de Rebeca. A profecia, somada ao favoritismo dos pais, criou o cenário perfeito para uma vida inteira de disputas. A história de Isaac e Rebeca nos ensina que o plano divino muitas vezes se desenrola nos palcos mais complicados e bagunçados da vida humana. E qual a grande lição disso tudo? Que a rivalidade, o engano, as falhas humanas, nada disso pode impedir os propósitos de Deus. A história deles é um lembrete muito poderoso de que a promessa divina continua, mesmo através de famílias imperfeitas, preparando o caminho para um destino muito, muito maior. Se essa história inspirou e se há um desejo de desvendar mais dramas épicos que moldaram o nosso mundo, inscreva-se no canal agora mesmo.
Deixe o seu like, compartilhe esta análise com a família e o mais importante de tudo, comente aqui embaixo. Qual dos irmãos estava com a razão, Jacó ou Esaú? Queremos muito saber a opinião de todo mundo. O debate está oficialmente aberto.